Nesse vídeo aqui eu vou falar para você, vou contar um pouco da minha história. Agora, por que eu estou fazendo isso? Talvez você seja um novo colaborador, talvez você seja um cliente, talvez um novo parceiro de negócio. E é legal você conhecer um pouco do que eu faço, quem eu sou, quais são as minhas atividades e entender o porquê que a gente está produzindo todo esse material e um pouco da nossa empresa. Bom, eu sou o Wilson Miguel, eu não sou professor, eu não sou coach, eu não sou palestrante, tá? Eu sou empresário. Tá? Por que eu posso dizer isso? Porque eu sobrevivo da renda das minhas empresas. E o que nós fazemos? Hoje eu sou gestor aí do Grupo Eco e Eco. Nós trabalhamos com soluções para as demandas ambientais. Depois do nosso canal, se você quiser dar uma olhada um pouco mais aí do que nós fazemos com as nossas empresas, vai ter um vídeo institucional. Mas dos focos de atuação que a gente trabalha, nós temos aí a parte de assessoria, né? Então imagina você tem uma área ambiental que você não consegue fazer nenhuma atividade que gera receita para essa área. O nosso trabalho é justamente transformar esse local em áreas como um circuito de arvorismo, de tirolesa e trilhas e outras atividades que fazem com que você utilize essa área para a finalidade de lazer, turismo, entretenimento. Uma outra unidade que nós trabalha com a parte de ecologia de estradas. Você já deve ter visto aí em muitas rodovias alguns animais atropelados. Hoje nós temos um atropelamento a cada 15 segundos. Então uma inovação que nós trouxemos aí são os corredores ecológicos, ou seja, são a montagem de estruturas de passagem de fauna. Algumas rodovias aí você já vai ver algumas estruturas montadas pela gente. São locais onde os animais podem passar tanto pela parte superior ou pela parte inferior. Uma outra unidade de negócio nossa, essa é uma das unidades mais inovadoras. Nós trabalhamos com mobilidade urbana, ou seja, nós desenvolvemos aqui no Brasil um mecanismo, revitalizamos o sistema do bonde funicular, que é um dos equipamentos aí de mobilidade urbana mais ecológico, movido a energia solar. Esse é o segundo equipamento como esse instalado no Brasil e o primeiro do mundo movido 100% a energia solar, feito aí com tecnologia 100% nacional. Então as inovações elas vêm para duas coisas, ou para resolver um problema, ou para trazer alguma mudança e melhoria de performance, melhoria de eficiência. Uma outra unidade que nós trabalhamos é com a unidade de transporte. Essa unidade eu estou desativando ela até o final do ano, desse ano aqui. Eu quero ver se eu não tenho mais ela, estou parando com essa unidade. E um outro trabalho que nós fazemos muito forte, nós ajudamos gestores públicos ou privados a aumentar os rendimentos, né, dos seus negócios ou dos seus municípios através da implantação de práticas de turismo sustentável. Essa é uma unidade bem inovadora. Temos aí alguns cases já pelo Brasil. E no próximo vídeo, aí, no vídeo institucional do Grupo Eco, eu falo um pouco mais aí desse material. E também, se você der uma olhadinha, vai ter um vídeo específico, tá? Só sobre esse assunto, sobre assessoria. Então, eu sou essa pessoa empresária, tá? Então, eu tenho aí essas unidades de negócio, sobrevivo aí da renda desses negócios, mas, gente, nem sempre foi assim, né? O que vocês estão vendo aí, o que aparece, esse é o meu palco. Ou seja, o que as pessoas e como as pessoas me veem, né? Dentro dos negócios, dentro da família, dentro da sociedade. Mas não começou bem assim não, tá? Dá uma olhadinha aqui nessa imagem aqui. Esse cara aqui, magrinho aqui, esse cara sou eu no final dos anos 80. Na cidadezinha de Cosmópolis, interior do estado de São Paulo. Dá pra ver que eu sou do interior do estado de São Paulo pelo sotaque. Mas assim, eu nasci na cidade de Campinas e depois nós fomos morar em Cosmópolis, que é uma cidadezinha de 40 mil habitantes. E lá, o que a gente fazia? Nós temos 3 irmãos, eu sou o irmão do meio, e cada um dos irmãos tinha uma tarefa. E no sítio onde a gente trabalhava, e vivia, a minha tarefa era cuidar dos animais. E foi nessa época que eu ganhei o meu primeiro dinheiro, eu ganhei meu primeiro centavo. O que eu fazia, gente? Vocês estão olhando essa imagem aqui? Tá vendo aqui onde o gado fica e tal? Sobra sempre aqui uma quantidade de esterco, né? Então o que eu fazia? O que era o meu trabalho? Eu raspava esse esterco,
colocava em alguns carrinhos, tá? Algumas carriolas, e saía vendendo esse material na cidade de Cosmópolis. Os mais velhos vão lembrar, no final dos anos 80, nós estávamos passando por uma crise econômica muito forte. Era mudança de dinheiro, né? Era cruzeiro, cruzado novo, cruzeiro real. E foi uma época, gente, que faltou muita coisa no mercado, faltou comida. Era uma crise mesmo, sem precedentes. E nessa época, gente, quem tinha um terreninho tal, no quintal da casa, alguma coisa, resolveu fazer uma horta. E foi aí, gente, que eu entrei vendendo esterco, porque todo mundo queria uma horta, todo mundo precisava de algum legume e tal. E eu vendia esse material. E foi nesse momento, gente, que eu acho que caiu a minha ficha que eu queria ser empreendedor. Porque no momento de crise, onde estava todo mundo reclamando, onde estava todo mundo desempregado, foi quando eu ganhei meu primeiro dinheiro. Depois eu comprei meu primeiro carro, né, nessa época. E foi também, gente, acho que o que me deu mais satisfação, eu tinha trabalhando comigo uma pessoa. E eu era criança naquela época, 14, 15 anos, e eu tinha uma pessoa mais velha, um senhor que trabalhava comigo. E aí foi, acho que um dos pontos aí que caiu a minha ficha que eu ia empreender. E aí depois que eu passou essa fase e tudo mais, no começo dos anos 90, eu abri minha primeira empresa. Foi aí o meu primeiro trabalho e tal, minha primeira empresa formal foi um açougue, tá? Se a gente olhar essa imagem aqui, vai ver aqui o alvará de funcionamento. Eu entendi um pouco de como lidar com os clientes, né? Tinha uma facilidade com vendas e surgiu a oportunidade e eu comecei a trabalhar. E essa minha empresa foi muito rápida, né? Eu fiquei com ela 1 ano e 8 meses. Por quê? Eu entendia um pouco de vendas, entendia um pouco de atendimento, mas eu não entendia nada de gestão. Foi aí a minha primeira derrota aí como empresário, como empreendedor. Nesse momento, eu tinha 2 caminhos, né? Eu estava sem dinheiro e caiu a minha ficha que eu precisava estudar. Para quê? Para mim aprender a fazer gestão, para aprender a administrar. Só que a parte de estudo, para mim naquela época era uma coisa muito distante. Para vocês terem uma ideia, na minha família não tinha ninguém que tinha feito uma faculdade, né? Meu pai tinha até o 2º grau no máximo, minha mãe também. E a gente não tinha essa perspectiva de estudar. A universidade mais próxima que nós tínhamos lá era 50 quilômetros. Eu não tinha dinheiro, tá? Eu não tinha dinheiro para fazer isso, estava devendo, o que eu já tinha conquistado até aquele momento já tinha perdido para pagar algumas dívidas e tudo mais. E foi aí que eu acho que eu tive uma das maiores sacadas da minha vida. Eu tinha que aprender de alguma forma. E aí eu observei na cidade de Cosmópolis as pessoas que tinham sucesso. E aí eu encontrei um senhor que ele tinha 2 supermercados. Era uma pessoa muito bem sucedida, com casas, com empreendimentos, com bens e tudo mais. E eu fui conversar com ele. E eu falei com ele, né, que eu precisava trabalhar. E eu fui com o objetivo de trabalhar nessa empresa e aprender tudo o que eu poderia aprender de gestão, vendo como ele fazia a gestão dos negócios. E ele me contratou. E você acha que ele me contratou como gerente logo de cara? Não. Eu fui trabalhar lá como açougueiro. E eu comecei, tá? Mas eu fui com o foco de observar tudo que ele fazia nas práticas de gestão. E com isso, eu comecei. E quando eu comecei a trabalhar, eu levei comigo, tá? Grande parte aí dos clientes que trabalhavam, que já compravam com a gente, né? Eu usei a minha rede de relacionamento, avisei todo mundo que eu tinha ido trabalhar para esse local. E no 2º mês aí que eu estava trabalhando, a gente teve um aumento de vendas aí do setor que eu trabalhava de 12%. E o que aconteceu, gente? As pessoas foram pegando confiança. Aí eu comecei, além da parte do açougue, cuidar da parte dos perecíveis e outra parte do mercado. Em resumo, e aí com mais ou menos uns 4 meses eu já era gerente dessa loja. E aí, quando eu fui para a gerência, me surgiu um outro problema, que era aprender a gerir pessoas, aprender a ter liderança.
Porque até então, quando você está na parte operacional, você vai fazendo as coisas vão acontecendo. Mas a partir do momento que você precisa que as outras pessoas entrem junto com você dentro do objetivo, as coisas começaram a se complicar. E aí eu tive que buscar novamente alguma resposta e buscar algum treinamento. Foi aí que eu conheci o Empretec, que é um programa do Sebrae, um programa aí que a ONU introduziu no Brasil, e o Sebrae administra esse programa e eu recomendo aí para as pessoas aí que têm vontade de empreender ou querem fazer alguma história, é um dos cursos aí muito bons. E esse curso, pessoal, abriu minha cabeça. Eu saí aí e expandi o meu mundo, né? E eu comecei a observar algumas coisas e aí a minha carreira deu uma decolada. E aí eu fui convidado para trabalhar numa grande rede de supermercado da cidade de Campinas. Fui fazer a parte de gerência comercial dessa rede. E assim, eu estava com uma carreira muito boa, estava bem estabilizado, tinha um bom salário, já estava morando sozinho em Barão Geraldo. E assim, estava muito bem, todas as coisas caminhando. E aí, gente, num dia, numa discussão lá com discussão no bom sentido, com um dos proprietários, né? Eu decidi que eu ia empreender. Eu decidi que eu não ia mais trabalhar de empregado. E naquele momento eu saí, pedi as contas, saí do trabalho, peguei a minha carteira profissional e joguei ela fora, tá? E aí depois, gente, passou aí o primeiro dia, aí as pessoas, os amigos, né, todo mundo me falando, ó, Wilson, você tá ficando louco, cara, você tem um bom emprego, a gente tá num momento de crise, você está jogando fora uma das maiores das oportunidades que você já teve na sua vida, você nunca vai encontrar um outro salário condizente com o que você está fazendo. Ou seja, todo mundo, né, familiares, amigos, pessoas mais próximas, falando para mim que eu tinha feito uma besteira. E aquilo foi me remoendo, eu comecei a passar mal, eu lembro que eu fiquei com uma dor de barriga muito grande, aquilo foi me deixando ruim. E eu peguei e falei, não, voltei no local que eu tinha jogado a minha carteira profissional fora e comecei a procurar minha carteira. Comecei a procurar, achei, e nesse meio tempo também o pessoal do antigo emprego tinha me ligado, pedido para mim voltar, que a gente ia conversar, que ia rever algumas coisas, que eles iam me dar um aumento de salário para voltar. Mas naquele momento que eu peguei a carteira, eu tinha duas opções. Ou eu poderia voltar na vida que eu estava vivendo e continuar trabalhando de empregado, ou eu poderia tentar alguma coisa nova, que era o que me motivava, tentar alguma coisa que eu até então não sabia o que era. E naquele momento eu decidi que eu ia para esse outro caminho, que eu ia sair para o caminho do empreendedorismo. E foi aí eu peguei um mochilão, coloquei um mochilão nas costas e saí para uma viagem aí de 30 dias pelo Brasil de carona. Mas essa história aí eu conto depois num outro vídeo, porque só esses 30 dias aí rende quase que um livro. E aí depois quando eu voltei, né, dessa viagem e tal, encontrando um amigo de faculdade, naquela época eu fazia faculdade, eu falei para ele que eu ia montar uma empresa de inovação. E aí ele falou, cara, você tá maluco, né? Como é que você vai fazer uma empresa de inovação nesse momento? Naquele tempo não se falava em startups, né? Eu falei, não, eu vou montar uma empresa que seja diferente, que trabalhe com sustentabilidade, que é o que eu quero fazer, e que nós vamos pegar as pessoas aqui do centro urbano e vamos levar elas para fazer atividades, né, junto com a natureza. E aí ele falou, cara, você tá louco, isso aí nunca vai dar certo, você tá viajando e tal. Mas enfim, juntei aí o que eu tinha de recurso na época e foi aí que nós montamos o Grupo Eco. E hoje, na primeira fase da apresentação, aí você viu o que nós fazemos aí, né? E aí, gente, foi da onde surgiu a ideia de transformar áreas ambientais em locais monetáveis, onde dão receita e renda para as pessoas. E nós pegamos, assim, uma época muito boa, tá, de crescimento, porque até então não existia ninguém no Brasil que fazia esse tipo de atividade. E aí nós fomos pioneiros numa série de coisas, né? E hoje nós, né, podemos ter o legado aí de 144 parques montados aí em 24 estados. E as coisas foram caminhando e com muitos acertos, muitos erros. Nesse meio tempo eu voltei a estudar, fiz aí uma especialização em gestão ambiental e levando os negócios.
Até chegou o momento que nós estávamos no auge. Esse auge foi quando nós estávamos aí com 4 grandes projetos simultâneos, tá? A gente estava com uma obra no sul de Minas, 2 obras no Acre e outra obra grande no Rio Grande do Sul. Então, gente, estava aí nos extremos aí do Brasil, com 4 obras grandes. E aí, gente, estava no melhor momento mesmo da empresa, faturamento que dava para a gente ter aí alguns anos aí de vida com os custos todos pagos, estava muito feliz. E até que desses contratos, nós tínhamos aí 3 deles que tinham uma coisa em comum. E aí, cara, entrou na minha vida esse senhor aqui. Vocês vão se lembrar, talvez dessa história, mas esse senhor aqui é o senhor Pedro Novas. Ele foi ministro do Turismo, vocês devem ter acompanhado a história, foi um dos ministros do Turismo que caiu. Não sei se você já atendeu o setor público ou conhece como funciona. Quando você pega uma obra do setor público, você tem os contratos e aí você tem o que são chamadas medições. Então você começa a trabalhar e depois que você vai trabalhando, você termina algumas fases, né? E aí depois dessas fases é feita uma medição do que você fez e você vai receber depois de 30 ou 45 dias. Então, quando fecha uma obra, a gente pegava os contratos, a gente ia até a instituição financeira, os bancos, e nós levantávamos o capital para a execução desses contratos através de um empréstimo. E quando a gente levantava esse capital, a gente colocava todos os bens e patrimônios que existiam no nome pessoa física e no nome da empresa como garantia. E quando nós estávamos aí com mais de 80% desses projetos, todos eles concluídos, e as medições iam começar a ocorrer, e ia começar a voltar o retorno do investimento, do que nós tínhamos mobilizado, houve o escândalo que deu a queda do ministro. 3 desses contratos eles eram via Ministério do Turismo, e simplesmente esses contratos nunca foram pagos. Então a gente não recebeu desses contratos. Então, gente, imagina você deitar hoje com uma programação, com uma vida e fazendo plano para os futuros e tudo mais. E do dia para a noite, no outro dia você recebeu uma notícia que você tá quebrado. Foi um grande baque, né, dessa carreira de empreendedorismo. Foi, acho que, a maior queda. Então, do dia para a noite, eu era o herói, né? E passei a ser vilão. Eu tive que demitir. A gente desmobilizou a equipe, né? Nós, naquela época, estávamos com 94 funcionários. Eu comecei a perder todos os bens, porque estavam, na grande maioria, dados como garantia para a arrecadação do recurso. Enfim, gente, eu fui parar no fundo do poço. A dívida total nesse ano era de R$ 1.593.327. Era esse o resultado financeiro do final do ano. E depois desse momento eu fiquei mal, cara. Só ficou eu na empresa, né? Eu tive que demitir todos os funcionários, uma dívida muito grande. Os bens, né, que já tinha acumulado tinham ido todos. E eu fui para o fundo do poço, eu entrei em um período forte de depressão. Né? Foram 14 meses, um período aí de depressão, onde eu tinha vergonha de mim, eu tinha vergonha das pessoas, tinha vergonha de falar com fornecedores, eu tinha vergonha da minha esposa. Ou seja, eu entrei num processo profundo. E quando eu estava nessa fase, eu tinha 2 alternativas. Ou eu continuava nesse fundo de poço e esperava alguém jogar uma pá de cal e perdia toda essa vontade de crescer, enfim. Ou, de alguma forma, eu tentava sair daquela situação. E foi nesse momento que eu tomei a decisão, falei, não, vou conseguir virar esse jogo, vou sair desse fundo de poço. E nesse momento, eu comecei a fazer contatos com as pessoas que faziam parte da minha rede de contato. Eu comecei a conversar com as pessoas que eu tinha feito algum negócio anteriormente, com fornecedores que a gente tinha trabalhado muito tempo junto.
E quando eu comecei a fazer esses contatos, as coisas começaram a acontecer. E eu comecei a entender que para essas pessoas que às vezes eu estava devendo e que eu tinha deixado algum problema grande para ele, são pessoas que eu havia gerado muito valor nos anos, né, nos 20 anos aí de relacionamento e de trabalho. E então essas pessoas começaram a me ajudar e começaram a indicar novos clientes e as coisas começaram a retomar e novos projetos e devagar nós fomos colocando as coisas em ordem. Começamos aí a ter os recursos para pagar os fornecedores onde a gente estava com pendência e as coisas foram acontecendo. E hoje, graças a Deus, nós temos aí novamente estamos no mercado, novamente estamos aí com trabalhos, temos algumas pendências financeiras com relação a bancos, mas isso a gente está negociando e a gente está conseguindo sair. E foi nesse momento, gente, depois dessa retomada, desse período nebuloso, que eu decidi mudar um pouco o foco dos trabalhos da empresa. A gente era muito focado em execução de obra, muito focado em construir, e nós passamos aí, depois desse momento, a trabalhar um pouco mais com a parte da assessoria e da gestão. E por que eu decidi fazer isso? Porque desses anos todos a gente acaba acumulando alguns conhecimentos. E pode ser que às vezes um gestor ou uma pessoa que está na linha de frente está passando por alguma dificuldade e ela não encontra alguns caminhos. E o fato da gente ter já passado por um longo caminho, pode ser que a gente consiga dar alguma solução ou consiga mostrar alguma coisa que essa pessoa não está enxergando. E aí a gente consegue fazer com que ela não precise passar por todo um estresse, por toda uma fase aí desconcertante, justamente para sair do momento. Então foi aí que nós colocamos o foco um pouco mais nesse trabalho de assessoria. E se você é uma pessoa, um empreendedor ou um gestor que está precisando aí de alguma coisa e tal, o nosso trabalho agora é justamente ajudar gestores públicos e privados a aumentar os rendimentos dos seus negócios através de uma assessoria focada em implantando atividades sustentáveis. E esse é a minha história, tá, gente? Então estamos aqui com planos aí para os próximos 20 anos dentro aqui da nossa empresa, com essa missão de transformar aí o mundo com atitudes sustentáveis, e nos vemos aí no próximo vídeo. Se você gostou desse material, se você quiser aí que fizemos algum contato com você, em algum lugar desse vídeo vai ter um clique aqui, clica aqui, dá uma olhadinha que faremos contato com você. Nos vemos no topo, aquele abraço.